Vamos falar de política. O governo está agilizando a liberação de emendas parlamentares para amenizar a insatisfação do Congresso em relação à MP do Haddad, que mexe na tributação de investimentos. Vamos então com a Luciana Verdolim, que vai contar um pouquinho dessa estratégia para a gente. Agora, essa ainda seria uma estratégia que funciona? É o que nós vamos analisar com os nossos amigos. Mas conta para a gente então o que está rolando no bastidor, hein, Luciana Verdolim? Olha, Cine, a ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, ela admitiu que há, sim, insatisfação das lideranças e prometeu agilizar a liberação dos recursos. Alguns já estão sendo empenhados e até o fim da semana ela prometeu que os recursos vão efetivamente começar a chegar. O presidente da Câmara, o deputado Hugo Mota, até admitiu que houve aí um problema, inclusive por conta do atraso na votação do orçamento. Só em abril o Orçamento Geral da União foi sancionado. Então tem aí um problema com relação a prazo, mas que o governo já deveria ter solucionado esse problema, resolvido esse impasse e liberado logo os recursos. A gente sabe que às vésperas de toda a votação importante lá no Congresso Nacional, há uma maior boa vontade da administração federal para a liberação dessas emendas e dessa vez não é diferente e tem também uma maior cobrança de deputados e senadores que querem agilizar também a garantia, né, de que vão ter os recursos garantidos. Só para a gente ter uma ideia, o valor total previsto para as chamadas emendas impositivas agora em 2025 é de 25 bilhões de reais. Apenas 56 milhões foram empenhados e 824 mil efetivamente pagos, segundo aqui ao Palácio do Planalto. Por ano, agora em 2025, os parlamentares terão direito a algo em torno de 50 bilhões e 400 milhões de reais em emendas parlamentares, não só as impositivas, mas todas. Ainda tem aquele problema envolvendo as emendas de comissão. A ministra aqui, Gleisi Hoffmann, diz que está encaminhando informações, inclusive ao Supremo Tribunal Federal, para não ter problema nessas liberações. E às vésperas, né, de votação do pacotão aí de aumento de impostos do governo federal, o objetivo nesse momento aqui do Palácio do Planalto é liberar o maior número de recursos possíveis. Obrigado, Luciana Verdolim. Um abraço para você. Ô Zé Maria Trindade, essa estratégia de vou liberar aqui, abrir a carteira das emendas para que as coisas funcionem, isso rola ainda? Isso ainda captura os parlamentares e seus votos? São as emendas paralelas, né? Também estão sendo colocadas aí no jogo. São as liberações extra-orçamento. E essa aí é do poder, né? Presidente da Câmara, presidente do Senado, e eles é que redistribuem ali entre os líderes dos partidos políticos. Mas fica cada vez mais difícil. É muito complexo comprar o Congresso Nacional no varejão, né? Porque aí tem que negociar um a um. Sempre que houve alianças que deram certo, era no atacado, ou seja, chamava o presidente do partido político e líder do partido político e definia ali ações, né, do partido no governo e tal, e aí se comprava por atacado. E o líder e o presidente faziam a articulação. E no governo Lula, para você ter uma ideia, União Brasil tem ministério, mas não tem a maioria apoiando o governo. E fica lá o presidente, nós vamos entregar, o presidente da União Brasil, nós vamos entregar, não vamos entregar, o presidente do PP a mesma coisa, nós vamos entregar cargo e nunca entrego, então fica tudo dividido. Então, na verdade, é aquela velha história, comprar no varejo fica mais caro e mais difícil, no atacado fica mais barato. E o governo não está tendo forças para fazer essa negociação partido político, presidente com presidente. Ô Felipe Monteiro, toda essa dificuldade está indicando que as vontades do governo relacionadas a essa MP não devem prosperar? Sim, o governo está numa situação complicada, sem sombra de dúvida, né? Mas aí vem uma situação que eu queria colocar aqui, né? Como o nosso sistema político, ele acaba encontrando um jeito de fazer com que a busca pelo consenso, a busca pela maioria aconteça, né? Por exemplo, antigamente, né? Qual que era a forma de você ter maioria do Congresso Nacional? Dando cargo. Você dava o cargo para as pessoas, algum ministério, alguma secretaria executiva, algum cargo estatal, e o partido todo conseguia votar em bando em favor do partido. Atualmente, não há mais possibilidade disso.
o partido político, não existe um cacique que consegue comandar o partido político inteiro, né, de forma uniforme como era no passado, que facilitava você obter consenso e maioria por meio de disponibilização de cargos. Então, qual que é a forma que o sistema resolveu criar para bular esse sistema? Emenda parlamentar, né? Liberar a emenda parlamentar a conta-gotas durante votação importante. É adequado ou não é adequado? Eu não vou nem entrar no aspecto moral, né? Eu estou entrando no aspecto pragmático. Foi a forma que o sistema encontrou para tentar criar um consenso e uma maioria dentro do Congresso para aprovar projetos importantes. Fala, Segré. Imagina que você está no meio do deserto. Tá. Morrendo de sede. Tá? Muita sede. Areia. Você pagaria qualquer coisa por uma garrafinha de água. Aí você continua andando. Volta a sede de novo. Te oferece outra garrafinha de água. Aí fala, mas eu já tomei. Não tenho tanta sede. Aí vai na terceira e fala, não, já tomei agora, não preciso. Até acabei de beber um chopp. Estou chegando, não preciso. Essa leva do Congresso, e eu sim entro na questão moral, tem muito deputado que venderia mais, mas tem muito deputado que vendendo a mais não entrega. Ele pega o dinheiro e fica com a mais também. Isso que está acontecendo. O governo entrou nesse jogo e agora não sabe como sair. E não adianta você extorquir ao Poder Executivo pedindo emendas e o Poder Executivo aceitar essa extorsão quando chega uma hora que você já tomou a garrafinha. Então não tem mais valor agregado, não tem um valor marginal. A primeira garrafa de água no meio do deserto é valiosíssima. Você paga qualquer coisa. A segunda ou a terceira tem um valor menor. Se chama a contribuição marginal. Exatamente. A contribuição marginal do deputado cada vez está menor. Gani, antigamente esse toma lá da cá funcionava melhor porque havia interesses dos dois lados e, de certa forma, um com mais poder que precisaria fazer uma concessão para que se chegasse a um meio termo. A impressão que se tem agora é que esse poder não está mais na mão do Executivo, do Presidente da República, de seus ministérios. Já está na mão do Congresso. Ou seja, para o Congresso vender algo, já tendo o poder, ele acaba cobrando muito mais caro. Exatamente, porque no passado, quando não tinha o orçamento impositivo, que vem a partir da gestão da presidência da Câmara com Eduardo Cunha, a arma de negociação que se tinha, qual que era? Era justamente o tal do toma lá da cá com a distribuição de cargos. A partir do momento que o orçamento se torna gigantesco para o parlamento, e não só gigantesco, mas impositivo, o parlamentar, ele sabe que ele vai receber a emenda. Então, para que ele precisa de um cargo? Para que ele precisa de um cargo no segundo escalão? Então, essa negociação ela vai se tornando muito mais difícil, à medida que cada parlamentar agora tem muito mais recursos. Além do que, Evandro, agora o governo está numa situação absolutamente fragilizada, né? Por conta aí de todas essas medidas do lado fiscal, com foco na arrecadação, uma impopularidade com a opinião pública e, evidentemente, que o Congresso espertamente cheira, né? Tubarão cheira, né? O sangue, né? E aí ataca. E além do que, há também uma insatisfação porque o próprio governo acionou o Supremo no caso das emendas, né? Trazendo ali um problema para o Congresso Nacional. O Supremo está certo em pedir mais transparências, mas evidentemente que o Congresso não gostou da ideia. E aí, juntando tudo isso, essa retaliação lá de trás por terem acionado o Supremo, governo enfraquecido, emendas que por si só já empoderam o Congresso Nacional, evidentemente que eles têm muito mais poder de negociação e aí não precisa, né, ficar refém da aprovação de determinado projeto ou não. É perfeitamente possível, como eu acho que vai acontecer, vai derrubar a medida provisória e vai ter o recurso garantido. Agora, mesmo com esse enfraquecimento, o presidente da República, durante um discurso em Mariana, Minas Gerais, voltou a afirmar que sim, pode disputar a reeleição em 2026. Acompanhe. Filho da dona Lindu, com diploma primário e um curso técnico, virar presidente da República só pode ser milagre. Só pode ser coisa de Deus, gente. Não tem outra coisa para explicar. E não é virar presidente, não. É virar presidente 1, 2 e 3 vezes. E se brincar, vai ter a 4ª vez. Se prepare, porque é o seguinte: esse país não vai cair na mão da extrema-direita. Não vai cair.
Esse país aprendeu a gostar de democracia e nós vamos fazer. Interessante, né? O quanto que o presidente Lula tem se colocado como enviado por Deus para resolver várias questões. Colocou a seca no Nordeste porque enviaria Lula para resolver. Agora ele é um enviado para poder governar o país talvez pela quarta vez. Como é que se avalia, hein, ô Felipe Monteiro? Ô Cine, eu não gosto desses lampejos aí do Lula, né? Achando que é Deus, achando que é um enviado de Deus. Graças a Deus que colocou ele na presidência da República, que se resolveu a seca no Nordeste. Ou seja, o Deus colocou os nordestinos sem água durante séculos para depois colocar por alguns anos um presidente da República para resolver o problema. Deus não faz esse tipo de coisa, né? E aí você vê agora ele também tendo outro lampejo de arrogância mesmo, né? Querendo falar que vai ser candidato à reeleição mais uma vez. A gente estava falando aqui mais cedo, né, no tema anterior, exatamente como que o Poder Executivo está fraco em relação ao Poder Legislativo. E está fraco não só porque o Poder Legislativo cresceu institucionalmente, está fraco porque o Poder Executivo não tem projeto de governo. Se tivesse um projeto de governo forte, um projeto de desenvolvimento forte, que colocasse para a população, com toda certeza, ao invés do Poder Legislativo ficar pedindo emendinha para cá, emendinha para lá, cargos para cá, cargos para lá, estariam divididos discutindo projetos de país. Isso faria com que o Poder Executivo tivesse mais força. E foi assim que o Brasil teve o sistema político muito mais organizado e mais forte na década de 40 e 50, quando tinha um projeto de país forte. Quer você gostasse do projeto apresentado ou não. Então, se o Lula, ao invés de gastar tempo falando esse tipo de coisa, gastasse tempo formulando um projeto de país, com toda certeza ele teria mais a ganhar. E outro ponto para terminar, Cine, claro. É um absurdo ele querer ainda usar a tática do nós contra eles, né? A extrema-direita não vai nunca subir no poder enquanto eu estiver vivo. Então vou disputar mais uma vez as eleições. Isso está errado, isso está errado. Está na hora de pacificar o país, não continuar essa divisão, essa polarização maldita que infelizmente o Brasil passa. Fala, Segre. É um bom ponto. Essa questão da divergência, da polarização entre a extrema-direita e a suprema-esquerda é complicado, porque nós estamos pacificando, não estamos chamando de dizer o país é um só. Não podemos dividir norte e sul, direita, esquerda, isso não ajuda em nada, porque gera até uma inclusão de briga em famílias. Com certeza a nossa audiência tem alguém que não se fala contra alguém por uma questão política. Famílias que têm sido divididas por causa dessa situação. Na época eu falei que para mim a candidatura da direita deve ser do Tarcísio de Freitas com Michele Bolsonaro, Flávio Bolsonaro. E eu vou arriscar aqui mais um palpite. Vai ser Lula, porque não tem outro, não tem outro. Mas provavelmente seja Lula para alavancar votos com um vice-presidente que ficará depois por alguma situação que o Lula se demite, renuncia, enfim, não sei. Mas não me parece, e isso foi dito inclusive por uma pessoa que não lembro o nome, peço desculpa por isso, na rede social acompanhando o 3 em 1. Então, obrigado aí por participar, e está aqui a menção, não lembro o nome, mas foi a nossa audiência que falou, e se o presidente Lula for candidato e depois se demite e deixa o vice? E é possível pela idade do presidente. O que foi, Pepe, que você queria acrescentar? Não, só 2 pontos. Primeiro, está tendo burburinho no Palácio do Planalto dizendo que o Lula não deve sair candidato à presidência da República. O Zé talvez tenha essa informação, ele é melhor do que eu. E aí a tendência é colocar alguém fora do eixo São Paulo, tipo o Camilo, para perder as eleições e colocar a culpa numa figura fora do eixo São Paulo do PT, que é o eixo que comanda, né, o PT atualmente. E tem um ponto que você colocou aqui que as pessoas esquecem, né, é que infelizmente, se o Bolsonaro usar a tática do Lula de se colocar como candidato à presidência da República até o final, não é? Ele viabilizaria o Tarcísio. Porque o Tarcísio, para ser candidato a presidente, tem que se desincompatibilizar do cargo em abril. Exatamente. Então, provavelmente, ele não vai se desincompatibilizar do cargo em abril, né? Para perder a possibilidade de disputar a reeleição por São Paulo. Até porque se ele se descompatibilizar, ele já vai estar dando o recado de que ele vai esperar o sim do Bolsonaro para entrar na campanha, ou deveria haver uma negociação nos bastidores para isso, mas isso já ficaria claro, né? Caso ele não tente a reeleição aqui no governo de São Paulo. Fala, Zé. Olha, esse messianismo do presidente Lula, ele tem um tom ali de brincadeira, né? Um tom de... o que me dizem é isso, não, é um humor do presidente, ele se dá esse direito. E realmente, é um tom de humor.
Assim, não deve brincar e levar em humor palavras tão graves assim, né? Ele está se julgando o Antônio Conselheiro, lá da Guerra dos Canudos, aquele líder religioso. Seria o Lula, o beato Antônio Conselheiro, né? Está aparecendo isso aí. Agora, sobre a candidatura Lula, já me falaram que Lula não seria candidato, mas isso lá atrás, e eu até falei aqui, e aí fui chamado a atenção, me disseram assim, Zé, o presidente Lula realmente não está querendo ser candidato, não, mas a dama não quer sair de primeira dama, não, então muda essa ideia aí, que ele vai ser candidato. E depois das últimas pesquisas, eu tive certeza de que o PT e a esquerda precisam desesperadamente da candidatura Lula, não tem outra opção. Santos, arremate, Gani. Olha só, eu não gosto muito desse tipo de discurso messiânico e eu acho que também não cola mais, né? Se você chegar para a população, Evandro, e falar o seguinte, olha, vamos ter que votar aqui em fulano para salvar a democracia. A maioria da população vai dizer, mas peraí, a democracia esteve ameaçada em algum momento? Eu não senti isso, a maioria da população, né? Aliás, seria até uma pergunta interessante que os institutos de pesquisa pudessem fazer. Quer dizer, você votaria no Lula para salvar a democracia ou para preservar a democracia? A população não está muito preocupada com isso. A população está preocupada com a segurança pública, com o alto custo de vida, com a inflação, com a perda de renda. São problemas reais da população. Portanto, essa polarização o tempo inteiro, ela não cola mais. O que a população ela precisa é de respostas concretas. Práticas, exatamente. E um discurso que toque o coração da população. Esse discurso, talvez, no passado, tenha funcionado. Agora, não cola mais, tanto é que a popularidade do governo está embaixo. Rapidinho, Segredo. Muito rápido. Doeu somente em mim que 3 vezes, ou seja, uma vez, o plural é vezes. O presidente usou vez, 3 vezes. Me doeu. E eu sou estrangeiro, não? Imagina você. Isso é preciosismo,